Hoje nós temos uma questão do vestibular da PUC para resolver. Se você não sabe onde você está no canal Matemática com Aendão, o Desmatematicando. Pois é, pessoal, a gente vai resolver essa questão da teoria dos conjuntos, que é uma questão muito clássica e que geralmente você encontra em vestibulares e concursos, onde teoria dos conjuntos é conteúdo programático. Agora, antes de começar a resolver, fortalece aí no like, depois compartilha esse vídeo com o pessoal lá da sua sala. Acredito que as pessoas que estão estudando vão precisar, eu tenho certeza que vai ajudar. Agora, sem perda de tempo, sem mais delongas, vamos lá, vamos direto aqui para o vídeo. Bom, um trem viajava com 242 passageiros, dos quais 96 eram brasileiros, 64 eram homens, 47 eram fumantes, 51 eram homens brasileiros, 25 eram homens fumantes, 36 eram brasileiros fumantes e 20 eram homens brasileiros fumantes. Bom, o que você tem que levar aqui em consideração? Você tem ali variáveis isoladas e variáveis em comum. O que quer dizer isso, professor? Por exemplo, brasileiros é uma variável isolada. Brasileiros fumantes já é uma variável onde tem algo em comum. Além de ser brasileiro, você também tem que ser o quê? Fumante. E a melhor forma de resolver esse tipo de questão é com o diagrama de Venn. Diagrama de Venn é aquele onde você faz os balãozinhos. E aqui nós temos três variáveis: brasileiros, homens e fumantes. Então a gente vai fazer três balãozinhos e tem que passar um dentro do outro. Pega aí que esse aqui ficou ridículo demais, viu? Esse ficou muito ruim. Deixa eu fazer um melhorzinho aqui, ó. Um balãozinho aqui, ó, isso. Professor, esse aí ficou feio também. Calma, meninos, sossega o faixa aí. Outro balãozinho. E um terceiro balãozinho aqui, ó, tendo algo em comum com os outros. Esse aqui eu vou chamar de Bzão, porque esse balãozinho aqui representa brasileiros. Esse aqui eu vou chamar de Hzão, que representa os homens. E esse aqui é o Fzão, que vai representar os fumantes. Agora, toma muito cuidado, porque é o seguinte, quando tiver representando esse balão todo, significa brasileiros. E quando for só a parte de fora, aí já entra exclusividade, ou seja, apenas, somente, exclusivamente brasileiros. A mesma coisa aqui, ó, esse balãozinho todo aqui, ó, significa o quê? Homens. E esse balãozinho aqui de fora, ó, significa o quê? Apenas homens, somente homens, exclusivamente homens. Mas, professor, isso faz muita diferença? Sim, faz toda e total diferença. Por exemplo, ele fala no começo, eu tenho 96 brasileiros. Um aluno desavisado, o que ele faz? Ele vem e anota 96 aqui fora. Ele acertou ou ele errou? Ele errou. Por que ele errou? Porque ali falou 96 brasileiros. Desses 96, pode ter brasileiro que fuma. Desses 96, pode ter brasileiro que é homem. Se ele tivesse falado 96 apenas, somente, exclusivamente, aí tudo bem. Mas você vai perceber que ele não falou. Então, colocar 96 aqui fora está totalmente errado. 96 é o balãozinho todo. E 64 homens? Se eu colocar 64 aqui fora, ele falou que 64 eram apenas, somente homens? Não, então também está errado. Então não pode colocar. Mesma regra para os fumantes. Então qual que é a dica matadora desse tipo de exercício? Começa sempre pelo centro e vai expandindo para o lado de fora. Começa por aquilo que os três têm em comum e depois vai analisando de dois em dois. Olha só como é que vai ficar muito mais legal. Olha só, o que os três têm em comum, professor Ender? 20 eram homens, brasileiros e fumantes. Então aqui no meio eu vou colocar o quê? 20. Olha só que interessante. 20 vai ficar bem aqui no meio. Porque você concorda comigo que aqui no meio está passando brasileiros, estão passando os homens, estão passando os fumantes? Agora que você já usou, eu gosto muito de fazer um negocinho assim, ó, já usei, né? Aí eu venho aqui e marco, para não ficar toda hora tendo que voltar aqui. Agora, começa a olhar de dois em dois. Por exemplo, existem brasileiros fumantes? Sim, existem. Quantos são? 36.
Então, brasileiros fumantes, vou até pôr uma outra cor para chamar a sua atenção aqui, ó. Brasileiros e fumantes está aqui, ó. Isso aqui, ó, é brasileiro e fumante. Tá vendo? E lá no exercício ele falou que brasileiro fumante eram 36. Como aqui já tem 20, aqueles que são apenas brasileiros e fumantes são 16. E homens fumantes, professor? Bom, homens fumantes, ele falou que são 25. Então, o que é homem fumante, professor? Homem fumante está aqui, ó. Vou fazer de vermelhinho para chamar sua atenção aqui, ó. Homem e fumante, tá aqui. Tá vendo? Olha, não são 25? São. Já tem 20. Então aqui você completa com o quê? Você completa com 5. Que máximo! E 51 eram homens brasileiros. Onde é que estão os homens brasileiros? Aqui, ó. Vou fazer de preto, ó. Homens. Tá aqui, ó. Homens brasileiros. Tá aqui. E ele falou que são quantos? 51. Como aqui já tinha 20, então aqui você tem o quê? 31. Olha como é que tá ficando legal para poder completar. Agora, o que você vai fazer? Você vai analisar os brasileiros, ver quantos que já tem e colocar do lado de fora o que estiver faltando. Ele não falou que são 96 brasileiros? Concorda comigo? Então vamos lá. Se 96 são brasileiros, então conta comigo. Eu tenho aqui 31 mais 20 mais 16. Então vamos de novo. 31 mais 20 mais 16. Deu quanto? 67. Os brasileiros estão aqui nesse balão, tá vendo? Esse balão todo tem 96. Como aqui no meio já tem 67, a gente subtrai de 96 e descobre que 29 são apenas brasileiros, tá vendo? Não posso falar que são homens e nem fumantes. 29 é exclusivamente o quê? Brasileiro. Se você está aqui nessa classificação dos 29 e você não é homem, obviamente você é o quê? Você é mulher. E se você não está aqui dentro da interseção, você também não é fumante. Então você é o quê? Você é uma mulher que não fuma, concorda comigo? Então vamos olhar agora os homens. 64 são homens. Mas homens é o balão inteiro, tá vendo? Ó? Homens é o balão inteiro. Então 64 é o balão inteiro. Desse balão inteiro, dos 64, quantos você já tem? 31 mais 20 mais 5. Ou seja, aqui já tem 56. Se o balão inteiro é 64 e aqui já tem 56, então a gente subtrai, vão sobrar quantos? Vão sobrar 8 aqui para o lado de fora. 8 são apenas homens, não são brasileiros e nem fumam. E a mesma lógica a gente usa para os fumantes. Qual que é o total de fumantes? São 47 fumantes, são ou não são? Fumantes é o balão inteiro. Dos 47, quanto que a gente já tem? 20 mais 16 mais 5, ou seja, 41. Se o balão inteiro é 47 e aqui a gente já tem 41, então aqueles que são apenas somente fumantes são 6. E aí a gente tem que fazer um cálculo. Não são 242 passageiros? Então eu vou somar tudo que eu consegui aqui. Então vamos lá. 29 mais 8 mais 6 mais 16 mais 31 mais 5 mais 20. Ou seja, essa turma que foi mapeada aqui dá um total de quê? Dá um total de 115 pessoas. Só que eu tenho 242 passageiros. Então, se eu subtrair 242 de 115, vão sobrar o quê? Exatamente 127 passageiros. Mas, professor Aender, esses 127 passageiros, eles são o quê? Ora, meu caro Padawan, pensa comigo. Esses 127 passageiros, eles estão do lado de fora. Olha aqui. Estão do lado de fora ou não estão? Então significa que não são brasileiros, que não são homens e não são fumantes. Então isso só me resta pensar que é o quê? São mulheres não brasileiras e também não fumantes.
Qual que é a opção que faz essa pergunta? Número de mulheres não brasileiras e não fumantes. Então a resposta da letra C é qual? 127. O que perguntou na letra A, professor? Lê pra gente lá. Ele quer o número de mulheres brasileiras não fumantes. Aí a gente tem que tomar um cuidado agora. Ele quer mulheres brasileiras não fumantes. Viu que o 127 ele está do lado de fora? Se elas fossem brasileiras, elas estavam aqui dentro do balão de brasileiras, estava ou não estava? Então, qual a resposta seria a letra A? A resposta da letra A seria o quê? 29. 29 atende o critério de ser brasileiro? Sim, atende, ótimo. 29 atende o critério de ser não fumante? Sim, atende. E como eu sei que é mulher? Porque não está dentro do balão dos homens. Simples assim. E a letra B? Vamos para a letra B agora. O número de homens fumantes e não brasileiros. Então a gente vai perceber, vou até marcar aqui para você, ó. Homens fumantes estão aqui, ó. Homens fumantes estão aqui, eu estou pintando de amarelo. Não sei se está dando para destacar, tá vendo? Aqui eu tenho homens fumantes. A letra B que é homens fumantes não brasileiros. Se ele quer homens fumantes não brasileiros, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que excluir esse povo aqui. Porque esse povo aqui, ó, além de ser homem, além de ser fumante, é o quê? Brasileiro. Concorda comigo? Então, se ele quer homens fumantes e não brasileiros, são exatamente o quê? 5 homens aqui, ó. Esses homens são fumantes e eles não são brasileiros. Então a resposta para a letra B seria o quê? 5. Pegou o raciocínio? Então com o diagrama de Venn, a gente consegue resolver muita coisa. Gostou do vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Me conta se você encontrou uma outra forma de resolver. E não deixe de compartilhar com as pessoas. E não deixe de se inscrever no canal. Se você tem algum conteúdo, alguma questão que está agarrado, vai aqui no comentário, põe o link da questão, que eu entro lá, baixo a questão e monto uma videoaula para você. Fica ligado que eu estou organizando o canal, daqui a pouco nós vamos ter bem definidas playlists de ensino fundamental, ensino médio, Enem, concurso e por aí vai, tá bom? Então, beijo para vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!